Olá, o programa Destaque está no ar e recebe essa semana o advogado tributarista Erinaldo Dantas. Ele é professor de Direito Tributário na Faculdade Farias Brito, é tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará desde 2004 e está concorrendo às eleições à presidência da instituição. Tudo bem, Erinaldo? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Olá, Fabiana. Prazer é todo meu. Erinaldo, nesse momento de campanha é importante, é necessário falar sobre a campanha, sobre a chapa, e aí eu quero que você nos explique como é que funciona a sua chapa, as propostas e o objetivo para essa candidatura que segue. Pois não. A minha candidatura ela não é fruto de um projeto pessoal, ela foi fruto de uma grande união de forças em prol de uma OAB que seja independente e principalmente a serviço do advogado. Tanto que o slogan de nossa candidatura, o nome da nossa chapa é a Ordem do Advogado. Nós temos a plena consciência de que a OAB não pertence apenas aos seus associados, apenas ao advogado. A OAB ela tem um compromisso na defesa da legalidade, da cidadania, do próprio Estado Democrático de Direito. Mas nós entendemos que, infelizmente, a advocacia passa por um momento crítico e é fundamental que a Ordem tenha como seu pilar máximo da próxima gestão a defesa intransigente dos direitos e das prerrogativas dos advogados. Eu quero que o marco da próxima gestão seja uma virada nesse momento da advocacia. Eu penso que a OAB precisa focar na profissionalização, nas suas ações, na prestação de serviços aos advogados. Nós temos hoje 15.600 profissionais ativos inscritos na OAB Ceará. Desse número, Fabiana, 1/3 tem menos de 5 anos de inscrição. 42% tem menos de 35 anos. Nós somos uma classe hoje de jovens que tem sofrido com dificuldade no exercício da profissão. Hoje, nos cursos de Direito, quase todos querem fazer concurso. O movimento costuma brincar, eles estão querendo o contra-cheque. Eles não estão querendo advogar porque sabem que advogar hoje está muito difícil. É fundamental que a Ordem tenha identificação com essa bandeira, que a Ordem identifique que está vendo esse problema e invista na advocacia, especialmente daquele que está iniciando a sua carreira, especialmente naquele mais jovem. Por isso mesmo pensamos, além de profissionalizar a defesa e assistência do advogado, ou seja, se você tiver um problema na audiência, na delegacia, você vai poder ligar para a Ordem e vai ter um servidor da Ordem, um bacharel em Direito, que vai lhe prestar um socorro de forma profissional, não hoje como acontece através de advogados prestando serviço voluntário. É fundamental que a diretriz primeira da Ordem seja servir bem ao advogado, em especial quando ele está passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de desrespeito aos seus direitos e prerrogativas que estão garantidos em lei. Outro ponto que eu entendo como fundamental... Isso já funciona dessa forma ou é uma proposta? Não, já é um avanço do que já funciona hoje. Hoje nós temos advogados que prestam serviço voluntário. São advogados valorosos, combatentes, gigantes na defesa das prerrogativas dos advogados. Mas, infelizmente, eles têm trabalhado sem a devida estrutura. Penso que a Ordem deve investir, vai ocasionar um acréscimo no custo da instituição, mas eu, como tesoureiro, eu tenho cuidado de cada proposta ter feito um estudo do impacto na arrecadação, um estudo do impacto nas nossas despesas, para que eu pudesse estar realizando essa proposta. Nós encontramos a OAB em 2007, em janeiro de 2007, ainda numa condição deficitária e em uma condição de devedora. E nós conseguimos, ao longo de 2 anos, eu não tenho os números de 2009, porque só vamos encerrar em 31 de dezembro, mas nós conseguimos, em 2 anos, tirar a OAB da condição de devedora para credora e aumentar a nossa arrecadação em 30%, bem como reduzir a nossa despesa. Através de medidas simples, por exemplo, a conta de energia elétrica da OAB era da ordem de R$15 mil. Nós identificamos que se fosse feito um contrato junto à Coelce, similar com esse contrato de celulares, em que você acerta tantos minutos para ter uma tarifa mais barata, nós fechamos esse contrato com a Coelce, a nossa conta caiu de 15 para R$5 mil por mês. É uma redução de R$10 mil por mês, R$120 mil por ano. Medidas como essa, como por exemplo, no Fórum Clóvis Bevilacqua, nós tínhamos 4 salas de advogados. Nós juntamos e fizemos uma mega sala, é a maior e melhor sala de advogados do Brasil, com todo conforto, vários computadores, salas de reuniões, o advogado pode receber seu cliente. E eles não perceberam, mas nós trocamos 4 servidores por apenas um. Medidas como essa, medidas de gestão, a gente conseguiu reduzir a despesa e ampliar a receita. Isso vai permitir que o próximo presidente ele possa fazer o que o presidente eleito não conseguiu, por falta de recursos, que é investir em serviços ao advogado.
Outro ponto que eu penso como fundamental é investir na capacitação. Nós temos na OAB a Escola Superior de Advocacia, que é a nossa FESAC, que é a Fundação da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará. A FESAC ela faz cursos de extensão que custam R$200, R$250. Infelizmente, o valor limita a quantidade de inscritos. Alguns chegam a ser deficitários porque a quantidade de inscritos não paga sequer o custo com a execução do curso. A nossa ideia é que, já que o orçamento da OAB permite, que nós possamos bancar de forma efetiva a FESAC para que todos esses cursos sejam gratuitos. Eu não estou aqui inventando a pólvora. O Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, já oferece cursos gratuitos para os seus associados há muito tempo. Não tem sentido a FESAC ser um órgão da OAB e cobrar por esses cursos. Então, por exemplo, ano que vem é um ano eleitoral. Nós vamos fazer curso de direito eleitoral de segunda a sexta à noite, de finais de semana, para aqueles advogados que querem trabalhar nas eleições. Vamos fazer curso de direito tributário, direito consumidor, direito ambiental. E a perspectiva é que esses cursos sejam gratuitos? Totalmente gratuitos. O único limite que vai estar havendo, a única limitação que vai estar ocorrendo é a quantidade de assentos. Mas se o curso for um sucesso, a gente vai estar tentando repetir, fazer várias e várias vezes, de forma a atender a nossa demanda. Eu penso que é uma medida simples, o custo no orçamento será insignificante e nós teremos uma melhor capacitação e teremos profissionais melhor preparados e, principalmente, um curso de direito ambiental pode abrir um novo mercado de trabalho. Um curso de direito tributário pode abrir um novo mercado de trabalho para uma ação, para determinado tipo de questão que os advogados não estavam se apercebendo. Então, esses cursos não apenas vão garantir que a sociedade tenha um melhor preparo dos seus advogados, como também vai permitir aos advogados a criação de novos mercados, a criação de uma nova fonte de renda, em especial no momento difícil que nós estamos vivendo hoje na advocacia. Creio que seja uma responsabilidade grande substituir Hélio Leitão. Você acha que você disse que é tesoureiro da instituição, tu acha que a tua função hoje como tesoureiro, a presidência da comissão de direito tributário, isso contribui para você já estar preparado para assumir a presidência caso venha a ser eleito? Com certeza. Eu acho difícil algum advogado tentar ser candidato, com devido respeito a todos os colegas, sem desconhecer de perto a nossa instituição. Eu fui membro de comissão na última gestão do presidente Paulo Quezado, fui membro da Comissão de Estudos Tributários, assumi sua presidência em 2004, quando também em 2004 assumi como titular no Conselho Estadual, fui conselheiro 3 anos e assumi a tesouraria em 1º de janeiro de 2007. Eu até assumi a direção da instituição, eu não conhecia, eu achava que conhecia a OAB, mas depois de conhecer os números, conhecer a situação de quanto ganha cada servidor, quais são todos os serviços que a ordem presta e vários conselheiros sequer sabiam que eles existiam. Conhecer de perto cada uma das suas comissões, conhecer de perto as necessidades de cada advogado. Porque nós temos uma característica, Fabiana, na advocacia, ela é heterogênea. As necessidades dos advogados trabalhistas é completamente diferente daqueles que militam no civil, daqueles que militam na Justiça Federal, daqueles que têm uma advocacia criminal. Quem tem advocacia pública também tem necessidades completamente diferentes. Nós temos defensores públicos do Estado, tem algumas bandeiras, os da União têm outras. A advocacia pública federal tem discussões que são pertinentes, os procuradores do Estado, do município, os procuradores do interior, tem procurador do município do interior recebendo apenas R$700 por mês. Enfim, como nós temos hoje uma advocacia heterogênea, eu acho somente através de um trabalho que você tem, de engajamento na ordem, em especial de direção, que você vai conhecendo cada um desses setores, e você tem da consciência de que é importante formar um conselho estadual com representante de cada uma dessas categorias, desde a advocacia privada até a advocacia pública, você vai garantir uma gestão que tenha sensibilidade de todos os problemas, como tenha maior legitimidade e democracia nas suas decisões. Além da realidade financeira também da instituição, que você também está a par? Sim, além da realidade financeira. A situação financeira da ordem é muito boa, mas não pode tolerar alguns abusos. É muito importante que o próximo gestor, e eu tenho essa característica, eu sou mais gestor do que político, é muito importante que o próximo gestor tenha consciência de que a OAB ela não pertence a determinada gestão. A OAB pertence a toda a classe. É fundamental que haja responsabilidade nos seus gastos para que a gente valorize cada centavo pago pelo advogado. Eu costumo fazer uma brincadeira na tesouraria, que cada despesa que me apresentam, eu faço uma conta de quantos advogados contribuíram com a sua anuidade para a realização daquela obra, daquela despesa. Eu acho que assim que a gente tem que fazer, é valorizando cada centavo e tentando oferecer mais serviço, valorizando aquele advogado que está em dia, você consegue fazer uma gestão mais justa e democrática.
Que ações você pode destacar da Comissão de Estudo Tributário realizadas na tua presidência, na tua gestão? A Comissão de Estudos Tributários ela tem um longo histórico em defesa da sociedade. Eu vou estar me despedindo dela de uma forma ou de outra no dia 31 de dezembro e vou estar despedindo com muita saudade. A comissão, eu incorporei muito o espírito da OAB na comissão, porque o verdadeiro trabalho da ordem você consegue fazer através das comissões. Nós conseguimos, por exemplo, de forma muito sucinta, garantir que a sociedade de advogados do município de Fortaleza pagasse o ISS na forma fixa. O município tentou, em 2003, tributar em 5% sobre o faturamento e a ordem teve um papel decisivo e conseguiu reverter essa situação para que a gente pudesse pagar um valor fixo por cada profissional trabalhando. Essa mesma situação o município tentou rever em 2008 e a ordem teve um papel decisivo e garantiu essa manutenção. Nós conseguimos em 2004 o recálculo do IPTU, em que nós conseguimos uma redução de 30 milhões da arrecadação de IPTU. A Prefeitura de Fortaleza estava naquela época, naquele ano de 2004, cobrando a maior, 30 milhões de reais dos contribuintes, nós conseguimos um recálculo. Esse recálculo foi objeto de uma liminar concedida em uma ADIM, ajuizada pela OAB, uma ADIM concedida pelo Tribunal de Justiça, e a Câmara Municipal, logo após a concessão da liminar, alterou a legislação para calcular o IPTU nos termos propostos pela ordem. Enfim, nós entramos com ação contra a taxa de bombeiros, entramos com ação contra a Receita Federal, por estar violando o sigilo bancário dos advogados, por não permitir o pagamento de honorários advocatícios aos advogados, entramos com ação contra a contribuição de iluminação pública, que envolve a COELS, entramos com ação contra a taxa de esgoto, cobra-se como tarifa, mas é taxa, que é cobrada pela CAGES. Enfim, nós, ao longo desses 9 anos de comissão, nós entramos com ações, tanto contra o município, tanto contra o Estado, tanto contra o Poder Público Federal, bem como contra grandes empresas públicas ou privadas. Eu acho que essa foi uma característica da nossa gestão, em especial da gestão do presidente Hélio Leitão. O compromisso da ordem não é com qualquer interesse público ou privado. O compromisso com a ordem é com a legalidade, é com o Estado Democrático de Direito e principalmente com o advogado. Falando em imposto, essa onda agora da nova proposta lançada pelo governo do estado do novo Refis, a nova proposta Refis, eu queria que você explicasse como é que é esse cálculo do Refis atualmente, que é um programa de recuperação de créditos, em miúdo, parcelamento de dívidas de impostos, e hoje como é que é feito esse cálculo, quem é que é beneficiado atualmente e o que é que muda com essa nova proposta? O governo do estado do Ceará, ele encaminhou uma mensagem à Assembleia oferecendo eu diria, um programa de refinanciamento de dívidas que não é de pai para filho, é de avô para neto. É muito bom. É o melhor programa de refis da história do Ceará. Nenhum outro refis foi tão generoso com o contribuinte. A gente tem que ter uma certa responsabilidade quando trata do assunto refis, para que ele não aconteça de forma rotineira, porque ele desmerece, ele desmotiva ao bom pagador, aquele bom contribuinte. É importante que o refis seja utilizado somente em momentos de crise. No caso do estado do Ceará, a história recente mostrava que o refis era utilizado em momentos de crise do próprio estado. O estado precisava de caixa, lançava o refis para poder ter algum tipo de receita para poder estar pagando, especialmente a folha do final do ano. A situação hoje do governo Cid Gomes é diferente. O caixa do estado está muito bom e nunca esteve tão bom. O que motivou o refis foi a crise internacional. A crise internacional atingiu sim o Ceará, colocou os empresários cearenses numa situação muito difícil e, sensibilizado com essa situação, o governo do estado, após uma pressão muito grande de toda a classe empresarial, tanto o setor da agricultura, como o setor do comércio, como o setor industrial, concedeu esse refis, que merece meu elogio, merece meu aplauso. Ele é muito bom e é um estímulo para aquele que está com alguma dificuldade, está se regularizando. É uma oportunidade única, eu diria para o telespectador, que tem qualquer débito junto ao Estado do Ceará, é uma oportunidade única de regularização com o Estado, com benefício, com um desconto significativo. Mas a lei, infelizmente, ela cometeu, na minha opinião, a lei não, a mensagem do governador cometeu uma falha. Ela colocou nos artigos, salvo engano, 24 e 25, ela colocou a possibilidade de inscrição no Serasa, caso o contribuinte não venha honrar o seu débito. Já causa uma certa espécie, por que Serasa? Nós temos outros tipos de órgãos que prestam serviço de controle de crédito, como por exemplo o SPC, que é do CDL,
que ele foi excluído da mensagem da lei. Se fosse utilizar o serviço do Serasa, deveria haver uma licitação para ver quem oferece melhor preço ou melhor tarifa. Eu acho que a ideia de se colocar no Serasa foi a ideia de tentar colocar um controle de crédito. A ideia foi colocar uma inviabilidade dos negócios do contribuinte. Eu acho que a lei já começou com uma falha de atribuir ao Serasa. Eu acho que deve se atribuir, se pudesse atribuir a um terceiro tal função, deveria ser objeto de licitação. Mas o que tem de mais grave não é esse pequeno detalhe. O que tem de mais grave é que o débito tributário ele é diferente de um débito comercial, que é aquele que é inscrito no Serasa. No débito comercial, eu comprei de você um bem, ou eu lhe dei um cheque, assinei um título e não honrei meu título, ou recebi uma mercadoria sua e deu o meu aceite. Existe uma concordância expressa da minha parte com aquele negócio jurídico. Existe uma concordância expressa da minha parte com aquele negócio jurídico. E no momento em que eu não honro esse compromisso, se vai ao Serasa para que os demais comerciantes, os demais empresários saibam com quem estão lidando. O Serasa já tem uma questão que me parece um pouco inconstitucional, mas tem sido aceita pelos tribunais, que é um pré-julgamento do devedor. Mas é algo que, infelizmente, os tribunais têm admitido. Só que ele não pode ser utilizado para o débito tributário. Porque o débito tributário ele tem uma origem ex lege. O tributo, todo tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele é uma prestação. Se ele é uma prestação, ele decorre de uma relação. Só que a relação do tributo é uma relação que vem da lei, ex lege. Não existe uma concordância expressa do contribuinte. A lei determina que se você oferir renda, você vai ter que pagar um imposto de renda. A lei determina que se você vender uma mercadoria e você for comerciante, aconteceu a circulação, aconteceu a transferência da propriedade, você vai ter que pagar o ICMS. Não foi uma escolha do contribuinte, foi uma determinação legal. Então, como não existe essa concordância, esse aceite do contribuinte, eu entendo que não poderia ser inscrito o débito no Serasa. Como também, aí vai o terceiro argumento, para mim, o mais forte de todos eles, é que isso é uma sanção política. Tributo tem que ser cobrado na justiça. Se eu não pagar o tributo, que se entre com ação judicial contra a minha pessoa, contra a minha empresa. No momento que o Estado se utiliza de outros expedientes para forçar o pagamento do tributo, o Estado está me aplicando uma sanção política para me forçar o pagamento do tributo. A única forma autorizada pela legislação para a cobrança de tributo é através da ação de execução fiscal. Qualquer outro meio, apreensão de mercadoria, inscrição no Serasa, exigência para a renovação dos incentivos fiscais que o contribuinte pague o tributo, todos esses meios são meios inconstitucionais e merecem ser repelidos pelo Poder Judiciário. Porque caso isso aconteça, pode acabar acarretando prejuízos para a empresa, principalmente as pequenas empresas. Na realidade é um tiro no pé, porque no momento que a empresa ela é inscrita no Serasa por causa de um débito tributário, ela vai deixar de estar operando. Se ela deixa de operar, ela vai deixar de faturar. Se ela não fatura, ela não ganha dinheiro para poder pagar o tributo. A arrecadação é consequência. É fundamental que o administrador público ele foque o desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento econômico eu tenha naturalmente arrecadação. Se eu coloco um empecilho como a inscrição no Serasa de um débito tributário, eu estou tentando inviabilizar a atividade daquele contribuinte. Essa inviabilidade vai ocasionar que ele deixe de pagar o tributo, não só aquele que ele está devendo, mas o tributo futuro, o tributo vencendo. E que ele consiga se reaver, consiga se amparar novamente. Acho que é por isso, é por isso o impasse hoje na Assembleia ao receber essa proposta. Houve uma proposta com esses dois artigos, uma emenda do deputado João Jaime para realmente retirar, suprimir esses dois artigos. Até eu fui questionado ainda essa semana se a OAB iria entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra esse projeto de lei. Eu aproveito aqui seu espaço e eu espero que a ordem não precise sequer analisar esse tipo de expediente. Eu espero que os deputados sensíveis a essa pressão popular, a essa questão técnica da impossibilidade da inscrição no Serasa, façam emenda supressiva e o projeto seja aprovado e que seja dado a devida valia, o devido respeito a um bom projeto, a uma boa mensagem de lei. Eu acho que a questão do Serasa ofuscou um bom projeto apresentado pelo Estado. Eu acho que o ideal seria que tanto o governador como o secretário da Fazenda, Mauro Filho, que tem feito um grande trabalho, ele concordasse com essa emenda supressiva e que os contribuintes possam finalmente utilizar esse refis para estar se regularizando e poder ter um fluxo de caixa maior para estar enfrentando ainda os efeitos da crise internacional.
Até porque o Refis ele veio com o objetivo de ajudar a esse grupo. Eu queria saber de você a diferença entre o Refis, o PAEX e esse PAEX, que é o PAEX. PAEX. Nós temos agora também mais um Refis 4, né? Porque o primeiro Refis foi o Refis federal, depois o segundo foi lançado, foi o parcelamento especial, que é o PAEX. Eu advogo demais para empresas paulistas, eles chamam de PAEX, aqui no Ceará é chamado de PAEX. O terceiro foi o PAEX com X, parcelamento extraordinário, e por fim está sendo chamado agora de Refis 4, que é melhor do que os dois últimos. Não tão bom quanto o primeiro, mas melhor do que os dois últimos no âmbito federal. Ele vai estar à disposição até o final de novembro e também outra excelente oportunidade para os contribuintes no âmbito federal que queiram estar se regularizando. Mais uma vez, esse Refis que saiu no âmbito federal, ele não foi fruto de uma necessidade de caixa do governo. Ele foi fruto de uma sensibilidade que o governo teve de auxiliar empresários em momentos de dificuldade em razão da crise internacional. A grande vantagem... Qual é a maior diferença entre esses quatro? A maior diferença diz respeito à redução de multa e juros e à quantidade de parcelas. No primeiro Refis, você não tinha limite da quantidade de parcelas, você pagava um percentual sobre o faturamento. Era por isso que ele era tão bom. Eu poderia passar 30, 40, 50 anos pagando minha dívida. Eu não tinha um limite da quantidade de parcela. Eu pagava na proporção que eu pudesse estar pagando. Por isso que, na minha opinião, foi o melhor programa de refinanciamento que saiu. Os dois últimos saíram bons parcelamentos, com redução de multa e juros e um prazo mais dilatado. O PAEX não tão bom quanto o primeiro PAEX. Esse novo, que é chamado de Refis 4, ele amplia a redução de multa e juros, bem como oferece um parcelamento bem favorável ao contribuinte. A vantagem do Refis oferecido pelo Estado do Ceará sobre o Refis federal, ele diz respeito a débitos. Existe uma remissão total de débitos com mais de 15 anos, o governador está dando como perdido esses débitos, como também a redução de multa e juros do Estado do Ceará é maior do que a oferecida pelo âmbito federal. Por isso mesmo que eu até brinquei, esse Refis estadual ele não é de pai para filho, não, ele é de avô para o neto. É uma oportunidade para aquele contribuinte que precisa se regularizar, que ele aproveite, que eu acho que não teremos outro num prazo tão curto. Erinaldo, não havendo esse consenso, parlamento e governo, a Ordem dos Advogados hoje já se propõe disponível a ajudar nessa questão? Já. É aquilo que eu falei no começo da entrevista. O compromisso da Ordem não é com nenhuma administração. O compromisso da Ordem é com a legalidade, é com a sociedade, é com a cidadania. Nós, em 2004, quando o Estado, naquele momento, ele encenou a possibilidade de protestar em cartórios débitos tributários, que, na minha opinião, não é tão grave quanto a inscrição no Serasa, a Comissão de Estudos Tributários analisou o assunto, foi uma análise técnica e concluiu pela inconstitucionalidade da norma que autorizava o protesto dos títulos em cartório. Ainda bem que, numa decisão administrativa, tal expediente não foi utilizado. Se, porventura, infelizmente, tal projeto de lei venha a ser aprovado, tal projeto de lei venha com a previsão de inscrição no Serasa, eu acho que, tendo em vista o precedente da comissão do parecer de 2004, nós iremos novamente levar a situação para uma análise técnica, mas eu já chego para essa reunião técnica, já com o meu parecer formado, com o meu juízo formado, de que é inconstitucional e que seria importante que a Ordem tomasse uma providência. Evidentemente, o caso de uma ação direta de inconstitucionalidade é algo que depende de uma decisão do Conselho Estadual, não é uma decisão da diretoria, não é uma decisão da comissão, é uma decisão do Conselho que é soberano para estar tomando essa decisão. Mas o histórico ao longo desses 6 anos é que o Conselho não toma decisões políticas, o Conselho toma decisões técnicas. A comissão, entendendo que é inconstitucional, entendendo que existe um prejuízo para a sociedade, o Conselho costuma corroborar com o entendimento e aceitar o protocolo do ADIM. Mas eu repito, espero que a gente sequer venha analisar esse tipo de hipótese. Eu acredito na sensibilidade do governador, acredito na competência do secretário Mauro Filho e principalmente nos deputados, os deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa, sensíveis a essa pressão popular, conscientes da inconstitucionalidade da medida, que eles venham estar fazendo a emenda repressiva. Ok, para finalizar, eu queria que você falasse sobre esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. O que é que se trata esse projeto? Qual é o objetivo dele? Esse que sanciona a inclusão das sociedades de advogados no Simples Nacional. Essa é uma luta antiga
da Ordem. Desde que eu assumi a presidência da comissão, eu tenho trabalhado para poder incluir os advogados no Super Simples. A lei que saiu com o Super Simples, a Lei 123, Lei Complementar 123 de 2007, ela somente previu das sociedades profissionais os contabilistas. Isso fez com que a gente fizesse ofício ao Conselho Federal, fizesse pressão política, que conseguisse a inclusão. Nós, então, furando um pouco o Conselho Federal, nós fomos direto a Brasília, conversamos hoje com o ministro Pimentel, temos tentado, sem medir esforço, para incluir os advogados no Super Simples. Serviço, ele é etéreo. Se você coloca uma carga tributária muito alta para um prestador de serviço, é um estímulo à sonegação. É fundamental que o governo tenha a sensibilidade de que hoje um comércio de médio porte paga 1/3 da carga tributária de um pequeno escritório. É necessário que haja essa sensibilidade e, principalmente, medidas como essa, como a inclusão de uma sociedade de advogados no Super Simples, nós não estamos pedindo apenas para os advogados, nós estamos pedindo para os médicos, dentistas, veterinários, enfim, todos aqueles profissionais liberais, aqueles que executam uma profissão legalmente regulamentada, para que nós possamos incluir nossas atividades no Super Simples e ter uma carga tributária mais baixa e a gente possa atrair para a formalidade um grande número de profissionais. Eu penso que é uma medida que irá ocasionar não uma renúncia de receita, mas um aumento da arrecadação, caso venha a ser tomada. Nós tivemos, infelizmente, agora uma grande derrota no Supremo Tribunal Federal, que foi a questão da COFINS na Sociedade de Advogados. O Supremo, na minha opinião, tomou uma decisão política, uma decisão incorreta. Nós temos que respeitar, mas cabe ao Supremo a nossa crítica. Mas se os advogados já estivessem incluídos no Super Simples, a decisão teria sido inócua. Só teria atingido aos grandes escritórios. Porque aquele grande escritório, ele não vai conseguir, em razão do seu faturamento, ser incluso no Super Simples. Ele vai continuar pagando muito, como todas as grandes empresas. Mas é fundamental que aqueles pequenos escritórios, aqueles que só têm 2 advogados, 3 advogados, que já estamos enfrentando uma concorrência desleal com grandes bancas. Estamos enfrentando um poder judiciário que tem privilegiado a advocacia dos conhecidos, não a advocacia do conhecimento. Que ele possa ter uma carga tributária que facilite, que estimule o exercício profissional. Essa tem sido uma luta nossa da OAB e eu pretendo continuar com a defesa dessa bandeira, independentemente de qual seja a posição tomada pelo nosso eleitorado, embora eu seja confiante na vitória. É fundamental que essa luta não seja apenas da Ordem, mas seja uma luta de cada um de vocês advogados, cada um de vocês médicos, dentistas, para que a gente, junto com os contabilistas, consiga essa justiça fiscal. Eu falei que ia finalizar, mas agora uma perguntinha. Você falou que hoje a advocacia é dos conhecidos e não do conhecimento. E no início da entrevista falou que hoje os advogados são jovens, a grande maioria. Como é que você vê hoje, avalia esses recém-formados, como é que eles saem hoje, os cursos de direito das faculdades que existem na nossa capital? Como é que você vê hoje esses estudantes e esses que já saíram e até os que já chegaram até a Ordem, já que ali já é um filtro muito grande para quem já se formou? Hoje o exame de ordem, ele garante que o advogado ele esteja minimamente preparado. Passa pelo gabinete do advogado o patrimônio, a honra, muitas vezes a saúde e a vida das pessoas. É fundamental que o advogado, para prestar esse serviço à sociedade, ele esteja minimamente preparado e o exame de ordem hoje ofere de verdade e garante que esse advogado esteja preparado. Mas no que eu falei da advocacia dos conhecidos, a Ordem já começou a tomar uma providência. A Ordem já protocolou vários ofícios ao Tribunal de Justiça para solicitar que todos os processos em julgamento, eles ocorram por ordem cronológica, não por uma decisão aleatória do juiz que pode estar tentando beneficiar advogado A, B, C ou D. É necessário que haja ordem cronológica e não apenas isso, que haja disposição na página de internet do tribunal da sequência. Assim eu sei onde meu processo está na fila. Se meu processo está no número 103, eu sei que depois do 102 ele vai ser julgado. O juiz pode, a qualquer momento, furar a fila. Pode. Se for uma questão de alimentos ou questão de urgência, ele pode. Mas fundamente. É importante que haja essa clareza, essa transparência. Não é possível no século XXI que a gente tenha esse tipo de situação. Eu acho fundamental, não apenas para a OAB, mas também até para os grandes escritórios. Se nós inviabilizarmos a atividade do pequeno advogado, nós estamos a curto e médio prazo inviabilizando a própria advocacia. Se o pequeno e o médio advogado conseguem trabalhar com eficiência, os grandes escritórios vão conseguir trabalhar muito mais. Essa tem que ser uma bandeira não apenas de um grupo
excluído da ordem, mas uma bandeira de toda a advocacia, de toda a sociedade. Ok, Erinaldo, nós agradecemos a sua participação e boa sorte na campanha. Muito obrigado. O programa em Destaque fica por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.